Professora Wanda Terezinha é professora, eu vou explicar a vocês por quê. Wanda Terezinha é médica, é advogada, é escritora. Só por resumir essa óperazinha, ela hoje preside a Sociedade Fluminense de Medicina e Cirurgia, que é a mais tradicional entidade médica do interior do Rio, e se equipara à da capital, porque a Sociedade Fluminense de Medicina e Cirurgia ao tempo do antigo Estado do Rio. E há pouco tempo, até um ano atrás, presidia a Academia Campista de Letras e já teve função na OAB, era tudo. E agora ela está organizando a 29ª edição do Congresso Médico Cidade de Campos, que acontece em 3 anos. Da Cidade de Campos, 19º. E 19º, e da Supenha, perdão, que não muda a trajetória da história. Wanda, esse congresso é muito esperado, porque ele acontece em 3 anos. Sim. E tem uma visibilidade na área médica tremenda, e ele será aberto em alto estilo por uma pessoa que ficou nacionalmente conhecida no curso da pandemia, que é pesquisadora da Fundação Oswaldo Cruz. Não sei nem como você conseguiu essa agenda com ela. Fala um pouco da convidada especial no dia 4 de outubro no Trianon. Na verdade, foi o seguinte. Eu venho acompanhando, né, o trabalho da doutora Margarete, a pesquisadora que foi relevante realmente nessa questão de pandemia, ela lutando com relação à ciência, e eu acompanhava tudo que ela falava, escrevia e tal, até que saiu um livro dela, né, em 2021. Mostra aí, Pramo. E eu imediatamente tentei, por via eletrônica, e comprei o livro. Está aqui datado de janeiro de 2022. Mostra a capinha do livro ali embaixo. Então, dá um close nela. Isso, doutora Margarete Dalcomo. E aí eu fiquei, quer dizer, mas nessa época que eu comprei ainda não estávamos na questão do congresso propriamente, por causa da pandemia nós estávamos assim, será que vamos fazer ou não? Porque esse Congresso Médico Cidade de Campos, que é realizado pela Sociedade Fluminense de Medicina e Cirurgia, é realizado de 3 em 3 anos. Esse é o 3º congresso que eu estou organizando, né? Mas ficamos nessa questão da pandemia. Mas vi essa questão, a vacinação e a abertura, então vamos fazer o congresso. Aí, imediatamente, eu falei, meu sonho era trazer a doutora Margarete para fazer essa abertura. E eu comecei andando, aí pedi lá na Sociedade de Medicina, as duas que trabalham lá com a gente, né, a Célia e a Lana, elas já estavam entrando em contato assim, por via eletrônica, para tentar endereço, telefone, para a gente convidá-la. Aí as meninas estavam procurando, mas nisso eu chego no estacionamento da Faculdade de Medicina, boto o carro, aí vejo do outro lado um pneumologista, e ela é pneumologista também. Inclusive, ela está presidindo, no momento, a Sociedade de Pneumologia e Tisiologia, né? Então, aí eu estava com o livro, e vi do outro lado o doutor Luiz Clóvis Parente, que também é pneumologista. Ele estava conversando até com uma pessoa lá, eu pedi licença e falei, olha, meu sonho é trazer, eu estava com o livro na mão, meu sonho é trazer a doutora Margarete para a abertura do congresso. A gente está tentando o número dela e tal. Aí ele falou assim, eu também sou pneumologista, e a gente já fez um curso junto, não sei onde. Se você quiser, eu tento entrar em contato. Porta aberta. Eu acho que o trabalho tem que ser em conjunto, né? Tanto que a gente tem parceria e apoio da faculdade para fazer esse evento. Aí eu falei, que ótimo, né? Aí ele tentou entrar em contato e tal, até que conseguiu falar. Ela estava com a agenda realmente complicada. Não, disputadíssimo. Aí conseguiu que ela viesse. Mas o negócio foi tão assim, quando conseguiu, eu estava indo para um evento médico em Macaé, que estava tendo do estado todo, com pessoas do CREMED, SOMED, AMB, tudo mais. E aí ele fala assim, olha, eu consegui, mas a gente tem que fazer essa reserva do hotel para ela ter garantia de que já está tudo resolvido. Eu posso fazer a reserva e você paga aí? Eu falei, como é que eu vou pagar se eu não estou em casa? Eu estou no caminho de Macaé. Aí eu falei, eu posso fazer o seguinte, você pode fazer a reserva aí em nome da Sociedade de Medicina
que segunda-feira, estando aí em Campos, a gente paga. E assim a gente fez, né? Chegamos em Campos, Sociedade Fluminense de Medicina e Cirurgia pagou a diária do hotel e aí imediatamente foi mandado para ela comprovante que já estava tudo assegurado a vinda dela aqui. Então foi assim, quer dizer, contamos então com, agradecemos muito, vou agradecer hoje, vou agradecer no dia, no Trianon, a presença dela fazer isso aqui. E eu acho que é um momento histórico da gente trazê-la aqui. E ela definiu já o tema da palestra, vai ser a saúde da pós-pandemia, né? O pós-pandemia. Sim. Né? E, inclusive, essa palestra, a gente até fala que eles não vão, como é uma palestra que não vai ser só para médicos, nem só para acadêmicos de medicina, vão ter outras pessoas convidadas, né? Então, eles geralmente fazem uma palestra ao nível de entendimento, em geral, das pessoas, né? Então, com certeza, ela não vai ficar falando só termos científicos propriamente, né? Ela vai fazer uma palestra voltada para uma comunidade acadêmica e também não acadêmica de pessoas vai haver um grande interesse não só da classe médica, mas, né, de... Sim. A gente está pensando em, se ela, vamos sugerir que ela faça um lançamento do livro, né? Vamos tentar reservar lá no Trianon uma mesinha, que tem uma mesinha bonitinha ali naquela entrada, né? E uma cadeira para ela fazer autografar os livros, né? Eu acho que as pessoas vão querer. E aliás, eu vou levar o meu, vou pedir para ela autografar o meu, né? Wanda, você é médica, advogada, docente da Faculdade de Medicina. Aí eu vou te perguntar, como que você vê a pós-pandemia aqui na nossa aldeia, no bom sentido da palavra, em Campos? Já a coisa está... Nós entramos agora na fase branca, né? Olha, eu digo que Campos é um município privilegiado em termos de saúde. Claro que a gente sabe ainda tem muitas deficiências e tal, não vou dizer mil maravilhas, mas em relação a outros municípios, porque eu tenho andado em outros municípios, eu tenho visto, trabalhei em outros municípios e vejo que Campos tem uma boa estrutura. A quantidade de hospitais, né, que tem em Campos, que outros municípios, às vezes até municípios maiores do que Campos não tem toda essa estrutura de quantidade de hospitais. Uma rede de vacinação que é excelente. Aliás, o Brasil inteiro, né, é privilegiado. A gente só não ficou pior nessa pandemia por causa do nosso sistema SUS, que deu esse suporte, inclusive contra algumas pessoas para não vacinar. Não, mas hoje todo mundo está vivo a SUS. Sim, né? Não há mais o que se contestar. Sim. Então foi graças a isso. Então Campos está... eu me lembro se o pessoal da epidemiologia, da infectologia, eles entraram firme nessa questão vacinal, contra, inclusive, ideias, né, reacionárias contra isso daí. Então, eu acho que Campos, tanto nós já estamos numa fase branca, ainda com problema. Recentemente tem um médico conhecido nosso que está lá, positivou Covid. Agora, essa semana. Então, a gente vai ter que aprender a conviver com essa doença, né? Isso não é para assustar, mas é para alertar que a coisa não acabou, porque dá a impressão de fase branca, então vamos fazer tudo à vontade. Não, ainda não. Temos de ter ainda os cuidados do distanciamento, colocar o álcool na mão, enfim, aonde for necessário aglomeração, vamos usar a máscara, enfim, eu acho que não dá ainda para ficar assim, agora totalmente. Eu acho que essa questão, essa opinião, né, minha, o vírus chegou e pegou todo mundo de surpresa e tal, e não se soube como lidar. Eu acho que hoje essa já é uma questão pacificada. Aprendemos uma lição. Sim. As partes mais... a politização dessa coisa da vacina acabou. Acho que a página virada, tomou uma grande lição. Wanda, voltando a falar do Congresso Médico Cidade de Campos, né? Relembrando, realizado em 3 anos, quer dizer, não é um evento qualquer. Nós temos uma classe médica muito forte, uma boa escola de medicina. A Sociedade Fluminense de Medicina, existe também a Sociedade de Clínica Médica. Que agora está desativada. Está desativada, mas já... Né, Campos tem uma medicina muito forte. E excelentes profissionais. Eu queria até registrar que o Sistema Terceira Via de Comunicação está apoiando e a gente agradece o Congresso. Vamos prestar uma homenagem, né? Vocês vão prestar uma homenagem, eu acho que a cidade toda deve prestar essa homenagem,
ao Dr. Wellington Paes, irmão do saudoso Wilson Paes, também médico, e que foi prefeito de Campos. E o Dr. Wellington, com aquela biblioteca dele maravilhosa. Não tem igual. Ele já está sabendo da homenagem, então. Ele ficou muito emocionado. Ele falou comigo que eu devia ter preparado o coração, mas... Muitos que estão nos assistindo vieram o mundo pelas mãos dele. Fala um pouquinho do Wellington, como é que vocês vão fazer essa homenagem a uma pessoa difícil de ser homenageada, porque já recebeu quase todas. A homenagem ao Dr. Wellington Paes está constando na nossa programação do Congresso Médico, né? Então, aqui é o convite do Congresso Médico, Cidade de Campos, né? Organizado pela Sociedade Fluminense de Medicina e Cirurgia, mas que há algum tempo também está junto com a SUPEM, que é um órgão, né, dos estudantes de pesquisa e ensino na área médica, e faz junto conosco, e a gente até por uma parceria de um apoio tem um evento científico anual que é organizado pela Faculdade de Medicina, exposição de trabalhos, tanto oral quanto imposto, pelos alunos. E aí, como esse evento científico de trabalhos é anual, nos anos do Congresso a gente convida para fazer isso junto com a Sociedade de Medicina, que aí não tem mais coisa. Aí nós temos, por exemplo, lá no Trianon teremos essas homenagens, né? Teremos uma abertura oficial, como é de praxe, né? E aí a gente vai fazer uma homenagem a uma médica do ano. Todo ano a Sociedade Fluminense de Medicina e Cirurgia escolhe um médico, que é o médico do ano da sociedade. Eu, desde que estou lá, estou fazendo o seguinte, um revezamento. Um ano eu sempre dá preferência a um médico e outro ano uma médica. Eu acho que no ano anterior, a última edição, o Dr. Herbert foi um dos homenageados. No aniversário da Faculdade de Medicina, quando fez 50 anos. 50 anos, onde que se formou, né? O homenageado no último congresso foi o Dr. Maron Elquique. Agora, depois disso, nós tivemos outro. Também. E depois nós tivemos a doutora Silvia Moraes, depois tivemos o doutor Chabel, na época de pandemia, mas também não deixamos de realizar, só que fizemos tudo virtual, online e tal, com vídeo, né? E este ano, quer dizer, lá como é que é essa escolha? A diretoria se reúne, até para as pessoas saberem como é que é ser escolhido, como é que a diretoria se reúne e a gente dá sugestões de nomes. A gente distribui papelzinho, o nome mais votado é escolhido. Né? E este ano, quer dizer, para minha surpresa, mas também foi bom, é uma médica, tá? Doutora Patrícia Meirelles, que segundo o pessoal foi assim, uma batalhadora incansável dentro da questão de pandemia. Então também merecida homenagem. Então a gente presta uma homenagem ao médico do ano e a homenagem ao Dr. Wellington Paes como associado benemérito. Aliás, merecidíssimo isso daí, porque ele faz tudo que a gente precisa em termos de dados, é com o Dr. Wellington. A gente precisa de material para pesquisa, tudo com o Dr. Wellington. Ele abre as portas para a gente o tempo inteiro. Então, inclusive, eu estou sabendo que a faculdade também vai fazer uma outra homenagem a ele. Agora a gente vai fazer, todo mundo vai fazer uma homenagem. Ele está, então, feliz. A gente vai fazer também uma homenagem a todos os médicos associados à Sociedade Fluminense de Medicina e Cirurgia, que agora, em 2022, completaram 50 anos ou mais de formados. Aí também o doutor Herbert está nesse daí do convidado. Porque são 50 anos ou mais de formado, médico associado à sociedade. As pessoas reclamam, mas eu sou médico há mais de 50 anos, mas é só os associados, porque é quando a gente tem o... E quase todos são, né? Porque é quando a gente tem os dados, a gente tem como convidar, né? E depois disso daí, a gente vai ter a conferência com a doutora Margarete Dalcomo, que vai falar sobre o pós-pandemia na saúde. Vamos ter uma apresentação musical e um coquetel de abertura. Bem, vai abrir no Trianon, mas uma abertura assim, solene, né? Como é necessário para um congresso assim. Mas depois, os trabalhos, as mesas, como se chama, elas vão se concentrar no auditório da Faculdade de Medicina, que é um anfiteatro, né, uma coisa bonita, e do tradicional auditório da Sociedade Fluminense de Medicina, que as pessoas deviam conhecer naquela cúpula, né, naquele prédio maravilhoso, e as pessoas passam pela Faculdade de Medicina e não reparam
aquela arquitetura assim, deslumbrante, né, antiga. Como que os trabalhos do dia 5 em diante, serão 3 dias de congresso, vão ser divididos aqui? Isso. Então, essa abertura oficial no Trianon, na terça-feira, né? Pela manhã teremos um curso pré-congresso, né? E depois a atividade à noite. Agora, já na quarta e na quinta, todas as atividades científicas ocorrerão nos 2 auditórios. No auditório da sociedade, como você falou, e no auditório da faculdade. O auditório da faculdade foi mais separado ou selecionado para fazer a apresentação desses trabalhos científicos, né? Os alunos se reúnem em grupo, é um movimento, né? Eles apresentam os trabalhos, seja em forma de pôster ou em forma oral, que eles apresentam aquilo, e enquanto isso também vão estar ocorrendo conferências, mesas redondas no auditório da Sociedade de Medicina. Quando a parte da tarde, já no final dessa exposição, desses trabalhos, a partir de 18 horas, de 18 às 20 horas, aí usamos os 2 auditórios para as conferências, né? E quando você falou, professora, eu estava dizendo, a gente agradece muito, muitas pessoas que estão vindo. É assim, é um carinho, sabe? Por exemplo, a doutora Margarete, por exemplo, aceitar um convite, eu acho que é excelente. Mas a gente tem assim, médico, por exemplo, o doutor Celso Ramos, por exemplo, que ele vai vir, ele preside a Associação Médica do Rio de Janeiro. Aí também já estamos vendo hotel, para pagar o hotel, para garantir a vida dele e tudo mais. E aí mas aí alguns vêm até por conta própria, vários de outros locais, eles vêm de Vitória, do Rio. E tem como você falou, professor, eu me lembrei, que tem pessoa, por exemplo, o Orlando Maia, ele foi aluno aqui da faculdade. E ele, onde fala comigo por telefone, disseram que ia ser difícil trazê-lo, porque a agenda dele é complicadíssima, né? Está no Rio. Mas aí ele falou, não, professor. Aí quando você falou professor, eu me lembrei. Ele me chama de professor o tempo todo. Faço questão de ir, sim. Ainda vou levando mais outro colega, que é neurocirurgião, e a gente vai fazer esse encontro aí, sim. E não, senhora, não se preocupe com nada. Estadia, condução, tudo por minha conta. Então tem muitos que vêm assim, por conta deles, e que a gente agradece também, né? Porque a gente está fazendo isso tudo com essas pequenas contribuições, porque depois da pandemia, você sabe como é que está, né? Todo mundo com dificuldade financeira. E um coquetel para fazer não é barato, fazer o manual com isso aí é gráfica, é dinheiro, enfim, tudo custa, né? E com dificuldade. Mas aí eu agradeço muito. Não vou citar hoje, vou falar os apoios, sim, os apoios tanto de mídia, tanto faz de escrita quanto falada, impressa, seja o que for. Eu acho que isso aí eu tenho que agradecer, porque sempre a gente tem esse suporte, agradecer, não dá para deixar. A Fundação Benedito Pereira Nunes, a Faculdade de Medicina, que entra junto, cedendo auditório, fazendo a Semana Científica junto, tudo isso é um apoio, né? A gente não pode deixar de falar. E agora, nós temos também os patrocinadores, que eles que estão nos dando em termos assim, de um dinheiro para a gente fazer essas coisas que tem que pagar. Mas isso eu não vou citar porque são vários e eu de cabeça não lembro. Se é de citar 1 ou 2, mas isso a gente entra tudo no manual, tudo a gente bota lá depois, mas não vou falar agora porque vou cair, não poder falar. Esquecer algum e isso não convém. A senhora está falando assim de professores, alguns formados em campos têm formado de verdadeiras joias da coroa da medicina. Sim. Semana passada, até uma contemporânea minha que se formou na Faculdade de Medicina de Campos, foi para o Rio e depois para Paris, é a Cláudia Jacinto. Sei. Filha lá do... Ela chegou a ser sua aluna? Ela passou lá para a gente, sim. E ela vive fazendo palestras. O pai dela é meu colega de turma, José Felício. Cunhado dela? Não, o cunhado dela, tá certo. Ela é irmã da Lúcia. Da Lúcia. Mas a expectativa de regionalizar o congresso, quer dizer, você tem os polos aqui, Itapiruna com a medicina, e também Macaé, e... a gente e a sociedade não é local, a sociedade é fluminense de medicina e cirurgia,
Vai vir muita gente de fora, assim, a A expectativa gente está vendo, assim, por exemplo, nós mandamos o convite para tanto Itaperuna, onde a gente tem assim, o contato, vir muita né? gente de fora. Eles tem inclusive inscrições de pessoas de fora, né, para participar desse congresso. E a gente manda esse convite, inclusive, para as faculdades, universidades, não só do município, mas também da região. Entendeu? Porque eu acho que é uma forma de integração, né? Não dá para fazer um congresso médio cidade de Campos sem chamar as pessoas aqui da região. A gente convida assim, a gente manda o convite desse para todos eles. Quando a gente não tem como mandar físico, a gente manda virtual, a gente tem isso aqui no computador e a gente manda para todo mundo. Isso tudo é sempre registrado, né? Com imagens, né? Por exemplo, essa bagaça da nossa querida da Fiocruz deve ser né? Quer dizer, com todo esse... Eu falo com o pessoal e eu não tenho, porque não me tiro isso aí. A gente faz assim, dá para fazer isso, agora vamos. Agora dá para fazer o coquetel, agora vamos partir para o... E eu estou tentando ver se dá para a gente pagar alguém para filmar. Entendeu? Porque eu acho que como é que eu faço um congresso desse, né, sem fazer... Dos outros, todos os outros dois a gente filmou. Filmar, documentar mesmo, né? Sim. A opinião dela. Até porque é um tema, né, de interesse... E ela se coloca muito como uma figura, uma personalidade... nessa área quase não, internacional, né? Porque eu entendido que ela está pulando de país em país para falar da experiência do Brasil. Sim. Não só nacional, mas internacional mesmo. Porque, Wanda, com todo esses problemas que a gente já tinha tocado anteriormente, na primeira politização dessa cena, isso já acabou, graças a Deus, as partes, todos os brasileiros se entenderam. Nós ainda estamos com uma questão que a gente não pode esquecer. Da questão de vacina. Não só a questão da pouca vacina. A quantidade de vacina das crianças. Vacina tem. Não, isso que eu queria entrar. Não só da Covid, nós estamos em um problema regredindo. No conceito de que há de se vacinar todo mundo, né? Em todas as doenças, não só na Covid. Nós estamos voltando a ter paralisia infantil daqui a pouco, nós vamos estar com um problema que já foi erradicado, que estão voltando a voltar. Quando eu me formei, há 40 anos atrás, mais ou menos, a gente lidava com morte de criança que tinha sarampo e morria complicação por pneumonia. E aí a gente conseguiu acabar com isso. Agora nós estamos voltando a ter sarampo. A senhora considera um novo desafio da classe médica retomar aquele conceito de 30 anos atrás, dos pais não serem obrigados, mas serem conscientizados de que vacinar é possível? Sim, isso a gente precisa, inclusive, para todos os profissionais de saúde, não só os médicos, mas todos os profissionais de saúde. Eu estou falando com você, por exemplo, quando há 30 e tantos, quase 40 anos atrás, na pediatria era uma dificuldade de vacinar as crianças. Postos de interior era um problema sério, porque a mãe dizia, não, doutora, não posso vacinar. Não, eu olhava todos, onde eu tinha de olhar os cartões e tinha de anotar. E ela dizia, não, doutora, não posso vacinar. O pai diz que se vacinar, meu filho vai morrer. Eu falei, não, minha senhora, se tiver uma doença que vai morrer. Então, eu tinha de ter o consentimento de um responsável, né, para vacinar, e eu dizia, a senhora é mãe, a senhora é responsável, se a senhora autorizar, a gente vacina seu filho. E foi assim que a gente vacinou muita gente, tanto no Hospital São José, quanto nos postos de interior que eu trabalhei. Então, a gente conseguia fazer justamente isso. Agora, parece que nós estamos voltando àquele período de 30 e tantos anos atrás. A minha geração, e vamos botar aí 6 décadas, né? Eu já estou com 60. Eu não conheço, assim, nenhum caso, um ou outro isolado de pólio. Eu tenho uma prima que teve poliomielite. Até hoje ela tem um problema no braço, perna direita. Não foi assim que deixasse totalmente, mas ela, dos irmãos, foi a única que só fez o ensino fundamental. Foi toda uma dificuldade para ela na vida. Agora, parece que nos Estados Unidos, no estado de Nova York, foi identificado um caso de pólio que não era visto. Sim, isso que inclusive já estava assim, praticamente, né? Pelo menos grande, não todos os países, mas a maior parte, assim, como o Brasil estava, como se fosse alguma coisa que a gente não teria de estar pensando agora.
mas não estamos. Também li que poucos brasileiros, a maioria se vacinou, mas uma grande parte não fez o ciclo da terceira. Você falou um ponto importantíssimo, porque a vacina tem que ter, né, toda a primeira, se é recomendado primeira, segunda e terceira, que façamos. Aliás, a Covid provavelmente vai ficar igual a H1N1, anualmente a gente vai ter que fazer um reforço, não vai ter outro jeito. Porque não se vacinar é plantar a semente da próxima onda, né? Sim. E aí a gente não tem que pensar só na gente, nós temos que pensar nas pessoas que estão próximas da gente, que a gente pode, né, contaminar essas pessoas por a gente não se vacinar. Né? Bem, eu tenho a impressão que o Congresso Médico Cidade de Campos, nessa edição, ao trazer a doutora Elizabeth... Margarete, com o discurso que ela tem e o posicionamento científico dela e o tema que ela escolheu, não podia deixar de ser outro, vai tratar desse assunto de forma... não tenho dúvida. Né? E a gente vai cobrir esse congresso aí. Que bom. Os nossos internautas, leitores... Isso. A gente fica agradecida, né? Toda a forma de comunicação que divulgar isso daí, a gente vai ficar sempre agradecida. Aliás, a gente coloca isso, inclusive esses apoios, no nosso manual, que vai ser físico e distribuído, né? A gente faz esse agradecimento aos apoiadores. Então, será aberto no dia 4 de outubro. Às 19 horas, no Teatro Municipal Trianon. Ainda vamos falar muito sobre esse congresso. Muito obrigado, professora Wanda, doutora Wanda, acadêmica, imortal. Eu que agradeço. Todas as distinções. Obrigado, gente.